Sim, sou eu mesmo, né? Sem barba, sem cabelo, sem bigode. Mas estamos aqui para falar, mesmo assim, mesmo descabelados, tosquiados, sobre o nosso curso de redação para vestibular, sobre o nosso módulo 2, introduzindo o módulo 2, a proposta de redação. Neste vídeo aí da proposta de redação, nós vamos, ou neste módulo, né, para ser mais exato, nós vamos analisar propostas de redação e os critérios de avaliação de cada um desses vestibulares. Vamos ver se você ainda não curtiu, se você ainda não se inscreveu, se você não ligou as notificações, se você tá perdendo tempo, né? Tá perdendo o meu tempo também. Vá lá, curta, compartilhe, mande para seus amigos, para seus inimigos, inscreva-se, ligue as notificações para saber das lives, dos novos vídeos, dos lançamentos. Leia na descrição aí do vídeo como você pode assinar uma modalidade do curso, porque nós temos todos os vídeos aqui disponíveis para você, né? Esses vídeos base, mas além disso tem material exclusivo, tem grupo de Facebook com lives e com postagens exclusivas, tem material que pode ser mandado por e-mail, tem roteiros, tem apostilas, tem muita coisa. Vê na descrição e vê como que você pode participar, como que você pode assinar uma modalidade para melhorar a sua nota. Vamos pensar então no nosso módulo 2? Neste módulo nós veremos que cada vestibular tem o seu estilo de redação. Esses estilos de redações, eles determinam ou são determinados pelos critérios de avaliação de cada vestibular. E uma boa interpretação, interpretar a proposta de cada vestibular é fundamental para o sucesso. Nós vamos te ajudar a fazer essa interpretação, certo? O nosso objetivo aqui é melhorar a sua nota de redação nos vestibulares. Um problema do nosso sistema de ensino aí nacional brasileiro é que nós não temos uma unificação total, né? Unificação total é ótimo. Mas não temos uma unificação aí do sistema de avaliação para você entrar na universidade. O Enem é uma tentativa disso, é um grande passo para que haja essa uniformização. Muitos dos grandes vestibulares vão aderindo aos poucos e colocando vagas disponíveis para o Enem, né, dentro do Enem. Aquilo que seria você fazer só uma prova unificada, com os mesmos critérios para todos, e dali você ser avaliado para a universidade que você quer. Mas ainda assim há grandes universidades, as maiores aí, né, Unicamp, FUVEST, Unesp, que gostam de fazer o próprio vestibular, porque eles gostam de ter os critérios específicos para selecionar pessoas que tenham um perfil específico que aquela universidade trabalha e da forma como ela trabalha, não é? É aí uma grande peneira para que você se enquadre e seja enquadrado aí, né? Não sejamos românticos. Certo? Isso é bom? Isso é ruim ter vários vestibulares? A gente pode discutir se isso é bom ou se é ruim. Tem gente que acha bom, tem gente que acha ruim, tem professores que gostam da diversidade dos vestibulares, tem professores que não gostam, acham que isso é ruim para os alunos que têm que ficar lidando com vários estilos, etc. Não é? Porque isso gera uma questão relacionada à nossa realidade do ensino, tá? Essa realidade impõe alguns desafios, essa realidade de vários vestibulares. O primeiro grande desafio é o seguinte: você não se candidata para uma universidade. Eu vou me candidatar para a USP de São Carlos, para a Unesp de Araraquara ou de Assis, para a Unicamp de Campinas. Tem Unicamp em outros lugares também, tá? Ali da região. Não, você não coloca essa meta e faz exatamente isso. Alguns tentam fazer isso, mas a nossa realidade impõe o desafio de que você se candidata para um curso, para uma carreira, para medicina, para engenharia, para direito, para enfermagem, etc. Isso faz com que você tenha que fazer provas de alguns vestibulares diferentes, com critérios diferentes. O segundo grande desafio aí é que você precisa então se preparar, né, para se sair bem em provas diferentes, com esses critérios diferentes. Você precisa pensar estrategicamente, aplicar táticas que vão te ajudar a conquistar os seus objetivos. E eu estou aqui para trazer os seus objetivos para você. Que ilusão, né? Não, você vai conquistar, eu estou aqui para te ajudar.
não é? Com o nosso curso, com as nossas dicas, com as nossas práticas. Atenção, muita atenção! O que nós veremos aqui neste curso? Neste módulo mais especificamente? Diante dessa realidade, nós veremos quais são os estilos, quais são os critérios de alguns dos vestibulares mais disputados. Não dá para ver de todos. Vamos ver aqui da Universidade Princesa Diana, do interior de Minas Gerais, que tem 100 vagas para engenharia química, no curso que não é reconhecido para o MEC, porque vocês precisam passar lá. Não é assim, não é? Você consegue passar lá também. Mas se a gente vir aqueles cursos que são mais concorridos, mais disputados, mais criteriosos. Se você está preparado para eles, você está preparado para qualquer um, até para falar preparado, não é? Então vamos pensar, vamos começar, certo? Já nesse módulo, nesse primeiro vídeo, já vamos começar a pensar sobre esses estilos das propostas de redação. Quando eu falo para você de estilo de proposta, eu estou falando sobre algumas características que o texto que te é apresentado e te fala, você tem que escrever um textinho assim, assim, assado. O estilo que ela tem e que texto ela espera de você. Como que ela é apresentada? Os textos que fazem parte, que compõem essa proposta, como que eles são? Grandes, pequenos, como que eles aparecem? Os enunciados ou os comandos, não é? Escreva uma dissertação argumentativa sobre o tema utilizando a norma... Como que é esse enunciado? Qual que é a abordagem temática, reflexivo, opinativo? Manjou? É isso que a gente vai ver, porque isso nos mostra como eu tenho que desenvolver o meu texto, tá? Então vamos começar a olhar para isso tudo, para esses critérios, essas características que eu te falei. Vamos lá, a primeira que eu falei foi qual? Apresentação. Como que a proposta é apresentada? Você tem que pensar e nós vamos pensar juntos. Quantos textos a proposta traz? Como estão dispostos os textos? Não é? De lado, de frente, de 3D. O tema está destacado. Tem lá um negritão, está em itálico, ele tem um quadrado brilhando. O tema está aqui ou não? Não aparece, nem aparece o tema, você tem que descobrir qual é. Ele está no início da folha, ele está no fim da folha, ele está de lado, no início e no fim, né? Dentro dessa apresentação, olhar para essas coisas não é besteira, porque isso aí indica para a gente como que o vestibular, como que essa Unicamp, essa FUVEST, essa Unesp, esse Enem, vai considerar a leitura dos textos que estão ali para você lê-los, né? Em geral, quando tem muitos textos curtinhos, com muitas informações pontuais apenas, não é? Essa proposta de redação, ela está ali para te motivar a produzir um texto, uma dissertação que vai ultrapassar esses pequenos recortes que foram apresentados. Então você tem que usar muito mais coisas do seu conhecimento pessoal, construído ao longo dos seus estudos, do que exatamente ficar falando sobre todos os textos que foram apresentados. Já quando uma proposta tem poucos textos, grandes, reflexivos, opinativos, com uma argumentação e uma tese desenvolvida, esse vestibular quer que você interprete a fundo esses textos, quer que você relacione o teu pensar obrigatoriamente com esses textos que foram apresentados. Olha que grande diferença, só pelo tamanho do texto dá pra gente saber se eles querem que você fale mais a partir do teu ponto de vista, do teu arquivo, daquilo que você conhece sobre, ou se ele quer que você mais dialogue, fazendo concordâncias, discordâncias, observações sobre o que foi posto para você, certo? Então destaca aí na sua cabeça, ó, na sua mente, muitos textos curtos, tenho que ir além dos textos, tenho que me motivar e ir além dos textos. Poucos textos grandes, eu preciso dialogar com os textos. O critério é esse, não é? Fazer uma interpretação vai ser critério de nota, tá certo?
Isso é sobre essa primeira apresentação dos nossos textos, tá? Mais a fundo sobre essa apresentação, né? Vamos pensar na disposição, então. Primeiro eu pensei no tamanho, agora eu vou pensar em como eles aparecem. Isso dá um direcionamento da leitura. É diferente. O tema estar antes, os textos depois, os textos estarem antes, o tema depois, tá? De novo, em geral, a gente sempre fala aqui em geral, porque temos exceções, temos desvios no caminho, mas a gente trabalha com os padrões, não é? Para você ir bem. Em geral, o tema dado antes quer que você pense sobre as leituras a partir daquele olhar. Um textão que você lê antes do tema, ele quer que você primeiro pense sobre essas ideias para depois de ter interpretado, relacionar necessariamente no teu texto com o que você vai falar sobre o tema, ok? Foram apresentados então nossos textos, vamos agora analisar, né? Cada vez mais cirurgicamente, mais especificamente os textos. Primeiro, tamanho dos textos. Segundo, em que hora eles aparecem. Agora, né? Vi se eles são grandes ou se eles são pequenos. Agora, que tipos de textos são esses? Tem imagens. Essas imagens são charges, são tirinhas, são gráficos, são anúncios publicitários relacionados com textos verbais, porque isso modifica, não é? O que ele quer de você e que tipo de informação traz. Qual que é o tipo desse texto, quando é texto verbal escrito? Qual que é o tipo e quem é que escreveu ou quem é que está dando uma entrevista? É um texto de um filósofo? Quem dá a entrevista é uma autoridade no assunto, que de repente eu posso relacionar na minha dissertação. Quem são os autores dos textos? É uma obra ficcional, uma obra que estava lá nas leituras obrigatórias da FUVEST, da Unicamp. É um editorial de jornal? É uma notícia de jornal com fato concreto? Não é? Quando a gente fala do tamanho dos textos, não quer dizer que tamanho é documento. Porque não é que seja curto o texto, ele seja fácil de interpretar. É uma tirinha, uma charge, só tem uma imagem com 2 palavras. Talvez seja muito mais difícil interpretar. Uma frase de um filósofo, de uma linha, pode estar sendo interpretada aí desde a antiguidade clássica, lá dos gregos, até hoje, e nunca vai se esgotar essa interpretação, não é? Então, por isso que geralmente elas motivam para que você pense sobre o assunto. Mas não quer dizer que elas não tenham que ser interpretadas. É muita interpretação e um olhar constante sobre isso. Não é o que eu quero dizer aí, é que em geral, né, no seu texto, quando se te dá texto grande, em geral o vestibular quer que você dialogue com esse texto grande. Quando é pequeno, quer que isso te motive e te traga reflexões, pensamentos para você usar os teus pensamentos ali. A gente diz que esses textos pequenos funcionam mais como disparadores, tá? Dessas imagens, vamos pensar nas imagens, né? Se eu tenho imagens na proposta, elas são gráficos ou infográficos? Esse tipo de imagem, elas são imagens informativas, elas vão te dar bases de dados científicos, numéricos, de pesquisas, para que você use aquele tipo de argumento, né, de dado científico no seu texto. Outras imagens, elas são mais reflexivas, como as charges, as tirinhas, não é? Ela faz você pensar sobre o mundo cotidiano à sua volta, sobre os valores, sobre como as pessoas veem o mundo. Umas outras imagens aí, além dessas que são reflexivas, dessas que são informativas, são aquelas que ficam meio que no meio do caminho, né? Por exemplo, elas são reflexivas também, elas são informativas. Por exemplo, os anúncios publicitários, eles falam sobre o nosso meio social, mas também dão informações, muitas vezes quando é um anúncio de uma campanha, não é? Informação sobre uma lei que te protege, sobre algo dessa forma, né? Protege uma minoria, etc. Então você tem que estar atento a tudo isso, porque tudo isso te ajuda, não é? A fazer aí o seu desenvolvimento. A predominância, ter mais de um tipo ou outro tipo de texto, desses que nós vimos, indica se o vestibular quer um texto mais reflexivo, aqueles textos que são mais reflexivos que nós vimos nos tipos, ou se ele quer uma abordagem mais prática.
para uma questão-problema que demanda uma proposta, que precisa analisar as causas de uma questão para propor aí soluções e etc. Não é? Isso com relação aos textos. Então nós vimos a disposição da proposta, gráfica, etc., tamanho de texto, os tipos de texto, tudo isso direcionando para o que o vestibular quer de você. Agora vamos pensar naquela listinha que a gente deu lá das características no começo, sobre os enunciados, os comandos da proposta, tá? Os enunciados ou comandos da proposta, eles definem, eles podem definir, né? Às vezes nem tem enunciado. O gênero e o tipo textual que eles querem que você escreva, como que o texto deve ser escrito, olha só, gênero e tipo, dissertação argumentativa, comunicação oral, né? Um gênero argumentativo para defender um certo ponto de vista. Como que ele deve ser escrito? A linguagem tem que ser norma padrão da língua portuguesa? Tem que ser linguagem adequada ao público que vai ouvir a comunicação? Tem que ser uma linguagem clara, tem que ter objetividade. O número de linhas, né? Tem que escrever no mínimo 8 linhas para que seja avaliado. Pode ter no máximo 25 a 35. Tem que ter título, não tem que ter título. Você vai avaliar se esse tipo de texto tem ou não título, esse gênero tem ou não título, de acordo com seus conhecimentos. A conclusão, todos têm que ter conclusão, mas ela tem que ser só uma síntese. Ela pode ser uma síntese com proposta, ela tem que ser uma síntese com proposta detalhada de intervenção. Tudo isso está nos enunciados. E quando tudo isso está definido no enunciado, ufa, maravilha, que lindo, agora eu preciso ter atenção e seguir à risca tudo isso que me foi pedido. Quando não está definido, você precisa acessar os seus conhecimentos sobre o gênero, sobre o tipo de texto, saber se aquele gênero tem título, se a linguagem dele é formal ou uma certa informalidade cabível ali, é passível de acontecer, se em determinado texto você pode ou deve fazer uma interlocução com o leitor ou com o ouvinte. A Unicamp pede uma comunicação de uma aula inaugural, você tem que falar, né? Boa noite a todos, prezar as pessoas aqui presentes, etc. Isso tem que estar no teu texto, certo? Então, o enunciado, o comando te diz muita coisa sobre como tem que ser a sua escrita. A próxima parte aí, né, dessas características é a abordagem do vestibular com relação ao tema que ele propõe. A abordagem quer dizer o quê, né? É o que ele espera de você, qual que é o estilão que ele tem. Essas características todas que nós vimos, elas dão pistas para você, não é? Elas estão numa relação de interdeterminação, uma determina e é influenciada por influencia e é influenciado, né? Com essa abordagem do vestibular. Não é? O que o vestibular espera faz com que tenha que ter título, que os textos sejam grandes, sejam pequenos, reflexivos, etc. O que ele espera de você? Reflexão sobre uma temática, uma solução para uma situação, problema, um posicionamento diante de uma polêmica, uma comunicação que defende uma tese para um público específico. Isso faz com que você conheça, se você conhecer isso, conseguir interpretar isso, você vai saber qual que é o critério de avaliação que esse vestibular tem e como que ele vai ser avaliado, né? Os critérios estão lá em todos os manuais dos vestibulares, mas a gente dificilmente faz essa associação entre como a proposta é apresentada e o que tem relação com os critérios. Cada vestibular, ele dá um peso maior ou menor para determinadas competências que são avaliadas, mas tem algumas competências que sempre serão avaliadas. Vê só. Primeiro, linguagem. É o uso da norma padrão ou é adequada ao gênero? A composição adequada ao tipo de gênero. Lembra da dissertação que nós vimos no outro módulo? Tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão, porque segue aquela lógica da tese. Se não é uma dissertação que é pedido, o que precisa ter? Precisa ter uma saudação, precisa ter uma carta, tem que ter locativo, local e a data, etc. Isso está adequado? Adequação ao tema. Eu falo daquilo que me foi proposto, ou me propôs desarmamento, eu falei da seca de São Paulo. Percebeu? O desenvolvimento do tema tem começo, meio e fim, tem relação entre as coisas ali. Eu
pego um argumento, uma tese e em cada parágrafo amplio este argumento com coesão e coerência, outra coisa também que é sempre avaliada. Vou dar um exemplo para a gente fechar essa ideia e você conseguir visualizar bem, né? Então vamos dar um exemplo para ficar fácil de entender aí, né? Quais são esses estilos de propostas e tal, de temas que esses vestibulares colocam, que tem relação com esses tipos de textos que são apresentados, com essa ordem, o encadeamento desses textos para você ler antes ou depois do tema e etc, saber qual é a linguagem, qual é aí o gênero textual que tem que ser desenvolvido e tudo mais. Um exemplo fica mais fácil, com alguns exemplos fica mais fácil de entender o que é isso. Olha a diferença de estilo das propostas, por exemplo, da Unicamp. A Unicamp propõe um texto base, escreva um texto base para palestra sobre pós-verdade para uma plateia do ensino médio. Olha, você tem um texto para uma palestra, vai haver uma interlocução com as pessoas, são estudantes do ensino médio, o vocabulário tem que ser acessível para a clareza desse texto e etc. Você tem que levar tudo isso em consideração. A Unicamp não te diz como deve ser isso, diz apenas que tem que ser adequado a este tema, certo? A esse gênero textual. Já o Enem, que propõe a questão-problema, coloca escreva uma dissertação argumentativa sobre a manipulação do comportamento humano do usuário, pelo controle de dados na internet. Olha que coisa bem específica, né? O outro diz, fale sobre pós-verdade. Aqui não. É o comportamento, a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Uma coisa bem específica para se falar, uma questão para se resolver, para ver as origens, para onde vai, o que pode acontecer. Já a FUVEST, mais reflexiva, propõe uma dissertação sobre de que maneira o passado contribui para a compreensão do presente. Não tem uma questão, problema aí, nada disso. É algo bem aberto para que você fale a partir daqueles textos que te foram dados para pensar. Precisa ter uma interlocução com esses textos. Então eu proponho que você agora, né, pode de repente pausar esse vídeo aí, dar uma olhada naquelas propostas. Se você assina o nosso curso na modalidade que você recebeu, o caderno com propostas de redação, faça uma análise dessas propostas, desses temas, do tamanho dos textos e etc. Uma análise bem, vamos dizer assim, uma primeira análise, né? Bem superficial, do tamanho do texto, da disposição, onde aparece o tema e etc. E veja se há um padrão entre esses vestibulares. Você deve estar pensando aí com você, né? Poxa, são tantas coisas, tantas diferenças, né, sutilezas e coisas diferentes de um para o outro, que eu não vou dar conta disso. Hein? Você falou que eu tenho que fazer alguns vestibulares, porque eu escolho um curso e aí vou fazer para tentar passar em alguma dessas universidades. Como que eu vou me sair bem em tudo isso? Como que eu vou dar conta de saber como desenvolver cada um desses textos? Calma, muita calma nessa hora. Cada um dos nossos próximos vídeos a gente vai analisar as propostas dos vestibulares específicos, olhar para cada um deles. Né? Primeiro o Enem, depois FUVEST, depois Unicamp, depois Unesp e assim por diante, para que você se prepare e veja formas de trabalhar com cada um deles. Quando nós vimos as partes de desenvolvimento, introdução, conclusão, eu vou voltar e falar, olha, como pode isso ser feito para Enem? Como isso deve ser feito para FUVEST e VUNESP, que são parecidas, têm características comuns, então podem ter o mesmo estilo. Como que a Unicamp vai poder ser trabalhada? A Unicamp é um caso à parte que nós vamos ter aula especial sobre ela, certo? E aí nós vamos avaliar o estilo de abordagem e de avaliação de cada um desses vestibulares. Eu vou te passar quais são os critérios, o que é analisado. Você vai ver que às vezes eles têm mais em comum entre eles do que de diferenças, tá? Além disso, além desse olhar primeiramente da forma, né, do superficial que eu digo, de saber o tamanho que é o texto, a disposição que ele vem, que tipo de texto vem, se é gráfico, se é charge, o que o vestibular espera do meu texto, é preciso haver uma interpretação dos textos. Agora nós primeiro olhamos para essa parte mais geral, depois vimos o tamanho e os tipos do texto especificamente, depois como que os comandos são dados.
Agora a gente vai passar para uma parte de eu tenho que interpretar o conteúdo de cada texto, ler cada um deles. Nós vamos fazer isso, não agora, não vou ficar lendo agora, por quê? Nós vamos ver cada um dos vestibulares com seus critérios, etc., fazendo a interpretação de propostas de cada um deles, assim como nas lives, certo? Então nós vamos ver aí estratégias em cada proposta analisada, de formas de você identificar os tópicos dos textos, as opiniões que estão ali colocadas, as informações que são importantes e podem ser utilizadas no teu texto, ok? Então, para fechar aqui esse primeiro vídeo do módulo 2, as propostas de redação, interpretando aí, analisando, entendendo a proposta, eu coloco para você um exercício para essa semana. O exercício é o seguinte: você vai escolher uma proposta de vestibular que está no topo da sua lista de prioridades, certo? Eu falei um pouco aí sobre essa lista de prioridades nas primeiras lives, em algumas postagens nossas aí do grupo, tá? De como você vai pensar sobre isso, como você tem que pensar estrategicamente qual é o vestibular que você mais quer e etc. Então esse que você mais quer, que está no seu topo. Meu primeiro lugar aqui, eu preciso ir bem no Enem. Depois são segundas e terceiras opções os outros. Então você vai pegar uma proposta do Enem e fazer essa análise. A forma da proposta, como ela aparece, qual é o tamanho dos textos e os tipos dos textos que aparecem ali, que tipo de informação que eles trazem e como estão os enunciados da proposta de redação. Como tem que escrever o texto, com que linguagem, etc. Se tem ali o número de linhas que precisa fazer ou não. Conhecer bem isso é fundamental, que é o início da leitura e da produção do seu texto, né? Entender o que está sendo pedido para você, certo? Você vai ver aí, né? Qual que você acha que é o estilo desse texto que, no caso aí, eu dei de exemplo o Enem, mas pode ser que seja a FUVEST, pode ser que seja a Unesp, pode ser que seja a Unicamp, pode ser que seja algum outro, como ITA, SPM, etc. Pega aí esse vestibular e dá uma olhada, até para você ver se tem relação com os que nós estamos vendo, tá? Com qual você guarda mais relações aí. E aí, depois disso, escreve esse texto, essa proposta, desenvolve. Vê se vai mudar, vai ficar mais fácil ou mais difícil, porque às vezes fica mais difícil, né? Agora eu sei o que eu tenho que fazer, antes eu só escrevia e, pô, tava mais fácil, né? Só escrever. Minha nota era uma porcaria, mas eu só escrevia, tava facinho de fazer. Agora eu tenho que pensar sobre, eu tenho que refletir, eu tenho que dialogar com o texto, nossa, eu tenho que trazer uma resposta para um problema, para uma questão que foi colocada. Ele quer que ele me dê textões grandes, eu preciso entender esses textões antes de escrever. Escreva o texto e vamos ver o que acontece nessa sua escrita, se melhora, se piora, se não muda nada, né? Eu acho que vai mudar alguma coisa, tá? Vamos recapitular então. O que nós vimos no vídeo de hoje? O resumo do nosso vídeo, certo? Neste vídeo nós vimos que cada vestibular tem o seu estilo de redação. Que o estilo de redação aí, né, dos vestibulares, eles determinam ou eles são determinados, é uma relação de vai e vem, pelos critérios de avaliação, aquilo que o vestibular quer, o perfil que ele quer da pessoa que está escrevendo. E que uma boa interpretação dessa proposta é fundamental para o sucesso, certo? No próximo vídeo, o que nós vamos ver então? Vamos começar a analisar os vestibulares especificamente. Analisaremos uma proposta de redação do Enem. Vamos começar pelo Enem, vamos ver como essa proposta é apresentada, qual o estilo de desenvolvimento que é esperado do seu texto e quais são os critérios de avaliação. Isso tem lá no site, no edital e etc. Às vezes você vê, o professor diz, mas não fica muito claro para você. Então eu vou passar exatamente quais são os critérios, como que é descontado o ponto, para você saber aí, de repente, planejar aquilo que você precisa melhorar, ok? Muito obrigado se você assistiu este vídeo até o fim. Se você gostou, dê o seu curtir. Se você não gostou, dê o seu descurtir. Se você gostou, diga por quê nos comentários. Se você não gostou, diga por quê nos comentários, certo? Inscreva-se no canal. Ligue o sininho aí das notificações para saber quando tem vídeo novo, quando tem live, os lançamentos, né? Nós colocamos todos os vídeos dos módulos em lançamento, pré-estreia, que você já sabe que, tal dia vai entrar no ar esse vídeo, ele tem 40 minutos de duração,
e etc. Ele vai tratar, você já sabe aqui pelo vídeo anterior aqui que ele vai trazer. E veja também as formas como você pode participar ou como você pode apoiar e se inscrever no curso para receber material exclusivo, participar do grupo no Facebook, ganhar aí, né, a oportunidade de dar ideias, votar nas enquetes de temas a ser tratado nas lives, de horário de lives e dias e etc. Tá bom? Vê o que cabe aí no seu objetivo e assine que você nos ajuda muito. E nos vemos no próximo aí sobre o Enem, tá bom? Até mais, galera.